Galera, mais um corte do Momento Varejo Podcast. Curta esse vídeo e se inscreva no canal. Tamo juntas. Tem outra coisa que não está bem resolvida, que é a questão do Simples Nacional, né? Sim. Como é que está a questão do Simples? Tu tem alguma... A questão era o seguinte, a gente tem uma situação que até me surpreendi, se sempre estava conversando com um cliente, a contadora dele não sabia que existia uma diferença do Simples Gaúcho para o Simples Nacional. E a empresa... Troca de contadora. Exato. Passa o número para ele, troca de contadora. E aí o que aconteceu foi o seguinte, ele faturou 3 milhões e 600 e alguma coisa, saiu do Simples Gaúcho e passou a ter que pagar o ICMS destacado. A guia do Simples Nacional dele vinha num valor e passou a vir um valor um pouquinho menor, mas a guia do ICMS dele era quase o mesmo valor do Simples Nacional. É um belo de um problema, porque ele tá no Simples e não tá no Simples, né? Ele tá no Nacional, mas não tá no Gaúcho. O que se queria fazer? Primeiro, aqui na Assembleia Legislativa, quando eu era deputado estadual, a gente, até a própria GV se envolveu bastante nisso, a gente queria equalizar, né? O Simples Gaúcho deveria ser exatamente o mesmo valor do Simples Nacional, é o mínimo, né? Só que o governo do estado veio numa linha contrária, eles queriam acabar com o Simples Gaúcho, na verdade. O movimento deles foi outro. Nesse momento, existe uma tentativa de fazer com que o Simples Gaúcho atinja o mesmo patamar do Nacional. E também, ao mesmo tempo, ano passado, tinha um movimento, quase se concretizou, de aumentar o limite do Simples Nacional, o limite do faturamento do MEI e assim por diante, para que se pudesse pegar essa questão inflacionária. 4 milhões e 800 hoje é muito diferente de 4 milhões e 800 4 anos atrás ou 5 anos atrás, não lembro quando foi a última atualização. E isso estagnou. Isso estagnou, não se está falando nisso nesse momento, e o governo atual, aparentemente, não tem tanta vontade de fazer isso tão rápido assim. Sim, mas certamente o governo não vai abandonar o Simples Nacional. Não, certamente não. O governo não vai abandonar. Não tem como abandonar o Simples. Vai ter que proteger. O Simples, ele é preservado dentro da reforma. Pois deve ser preservado. Só que ele é preservado. Só não tem como abandonar o Simples. No caso de uma reforma mais contundente, que é o que está acontecendo, poderiam também rever a questão do Simples, porque... O Simples hoje nacional também tem um problema grave que 4.800 é o limite. Aí se tu vender 5 milhões ou 500, tu te desenquadra. Então as empresas deixam de crescer. Com medo de desenquadrar. Eu tenho um amigo que não vai abrir mais uma loja, porque se ele abrir mais uma loja, o faturamento dele passa de 4 milhões e 800, o resultado final para ele é ruim. Pior. É pior, entendeu? Tu deve conhecer gente que já vendeu loja para não passar do... Para não passar do... Exatamente. Conheço vários. Então o que tem que acontecer? Né? Ou que faz algo pior, deixa eu deixar isso aqui bem claro, tá? Ao faz algo pior, passa pro nome de um parente, não, aí e isso é para se enganar. Isso, a Receita pega, diz que é grupo econômico, atenção, se tiver algum emsário escutando, não faça isso. Não pode, porque aí vai somar. Mas tem gente que acha que pode, Juarez. Tem que tomar cuidado. Aí tem que fazer gestão, pode até acontecer de tu pegar e dar para uma filha tua uma loja, mas aí tu tem que fazer tudo separado. Tem que ser separado. É gestão, é tudo separado, é CNPJ separado. Agora, não vai trazer tudo para o mesmo escritório e centralizar. A gente já teve casos no estado de empresa grande com várias filiais que fazia toda a gestão dentro do mesmo escritório e aí a Receita pegou, é óbvio. Não enquadrou. Não. Mas o que eu acho que nessa reforma, tem que pensar já na própria reforma, é que tem que ter um escalonamento no Simples. Então tá, até 4 milhões e 800, ok, então aí o cara vai a 6, aumenta um pouquinho, aí vai até a 10, vai até a 15, tu vai fazendo para escada, vai escalonando o crescimento da alíquota em função do crescimento. Claro. Porque daí tu estaria estimulando o crescimento das empresas. Hoje não, hoje pelo contrário. Tu não estimula a crescer. Sim, hoje tu limita ela a faturar os 4.800. E dentro da PEC 45 tem uma proposição, uma faculdade que se daria para as empresas do Simples. Elas poderiam ficar no Simples e utilizar o sistema do IBS. Qual é o problema hoje, né? Hoje as empresas do Simples, elas não... Quem adquire produtos do Simples não toma crédito. Não toma crédito. Então, comprar de empresa do Simples às vezes não é uma boa, né? Para quem está no meio da cadeia. Então, o governo tenta resolver isso, né? Colocando as empresas no Simples e admitindo que elas apurem lá pelo IBS, né? Isso é uma ideia interessante para preservar as empresas do Simples no meio do sistema produtivo, né? No meio do elo da cadeia. É uma melhora significativa aqui, interessante. Mas aí precisaria aumentar os limites, enfim, né? É esse assunto que o Juarez traz. Eu diria que o cenário ideal seria um cenário onde a gente não depende mais do Simples, né? O fato é que hoje o empreendedor no Brasil depende do Simples, que é um belo de um problema. E o Simples nem é tão simples assim, vamos ser sinceros entre nós. Não é simples e não é barato, não né? é tão fácil assim. Uma das vantagens do Simples, eu acho que até para o nosso setor de varejo, é a questão da mão de obra. Porque lá no Simples, né, os teus encargos é reduzido como funcionário. Então, se vier uma reforma efetiva que mexa na questão da contribuição,
na folha de pagamento, aí porque a gente teve uma proposta já no passado de recolher os encargos sobre faturamento. Sim. Podia escolher entre o faturamento ou como se recolhe hoje, o normal que se recolhe hoje, o percentual por INSS e tal. Na época, quando se criou a lei, né, se dizia o seguinte: então, vamos criar essa lei porque para beneficiar os setores que mais geram emprego. E aí uma coisa casuisticamente que o comércio ficou de fora. E o comércio é 25% do emprego, quase 30%, 27% por aí do emprego formal da CAGED é comércio. O comércio ficou de fora. E tem outros setores, e tem setores bem menores que estão até hoje dentro dessa lei pagando sobre faturamento. Tá? Então, assim, eu penso que o nosso setor ele tem uma importância gigantesca, só que nós não temos força política nenhuma. Exato. E aí isso aí é uma coisa, isso é uma coisa séria que a gente tem que recompor, a gente tem que pensar em criar uma base política que possa nos ajudar nessa questão, dada a importância do setor. A gente é importante na arrecadação, a gente é importante na geração de emprego, no crescimento do país. Então, a gente tem uma importância grande, cara. Porém, a gente não tem esse reconhecimento. É que a tendência do varejo é ser várias empresas em sua regra do simples, pequenas, médias, etc. Contrariamente à indústria, né? A indústria a tendência é ser menos empresas muito grandes e eles conseguem se organizar com mais dinheiro concentrado e conseguem fazer o lobby que eles fazem. Por isso nós temos um AGV. Por isso que é importante a AGV, né? Isso nós temos um AGV e outra que tem que entender também, a estrutura produtiva mudou muito. Hoje o setor serviço é em torno de 65% do PIB. Até quase 70% deve bater. A indústria hoje é o quê? Deve estar em 15% do PIB. Só que eles conseguem se juntar e fazer o que eles fazem, o lobby que eles fazem lá, né? E o Congresso, ele responde muito a isso. Se tu for ver a PEC 45, ela é uma PEC que beneficia bastante a indústria. E quando beneficia a indústria, joga nas costas do varejo. Alguém vai pagar. Joga contra o varejo. Alguém vai pagar. Foi que nem o governo do Estado fez aqui. O que o governo do Estado fez na última reforma tributária nossa? Reduziu o imposto da indústria para 12%. Com isso, ele resolveu o problema também da DIFAL. Por quê? Porque quando tu compra produto, tu compra 12. Mais ou menos. Como ele botou... mais ou menos. Mas como ele botou a indústria a 12, se aqui é 12, lá é 12, não tem diferença. Né? Então, só o que aconteceu? Jogou nas costas do varejo. Aí eu compro o produto a 12 e tenho que vender a 25. Aí o governo disse assim, não, pera um pouquinho. A indústria que te vende esse produto, como eu tirei o imposto dele, ele tem que te vender mais barato. Bom, aí é um jogo de vende ou não vende. O fato é que mesmo que ele faça uma certa redução, quem é o responsável por arrecadar todo aquele dinheiro e botar no caixa do governo sou eu. Claro. Se eu não recebo a mercadoria que eu vendo, eu sou obrigado a pagar o governo igual. Então, assim, aí é muito fácil tu tirar da indústria e tu jogar na ponta. E é o que vai acontecer até nessa reforma que está proposta, vai ser muito pesado para o varejo. Se a gente não se organizar e criar uma base política para nos ajudar, a gente vai sofrer mais. Um ponto importante, pelo menos eu acredito, dessa reforma tributária é que se ela for efetivada, pelo menos, né, ela vai escancarar a carga tributária do Brasil. Ela vai deixar muito claro que a gente paga imposto assim muito acima de qualquer padrão normal e vai mostrar aquilo que tu falou no início, Jones. A gente precisa primeiro reduzir gasto. Só que este governo atual não vai reduzir gasto de forma alguma. Tu viu o anúncio hoje do que eles estão prevendo. Eles estão dizendo que vão ter só estabilidade sem déficit fiscal só a partir de 2025, se eu não me engano. Com base no arcabouço fiscal que divulgaram hoje. Pois é, isso aí, nem com o Guedes eu acreditaria nisso. Tu imagina com o Haddad. Sim, o que eles estão dizendo é o seguinte, o crescimento, 70% do crescimento eu vou aplicar na despesa. Então a receita cresce 100%, né? A receita cresceu 10%. Aí eu vou gastar, aí a despesa vai crescer só 7%. No ano seguinte, a receita cresce 20%, aí a despesa vai crescer só 14%. É evidente que não vai acontecer. Então, essa reforma, ela tem essa previsão de a longo prazo? Quanto tempo se fala isso? Para ela começar a funcionar? Tu diz o período de transição? Porque não é uma coisa imediata, né? Uma economia, gerar para o governo uma arrecadação e tal. Mais uma vez, esse governo agora, a gente sabe que não é a intenção. Aí tu fala assim, mas os caras, sei lá, 63%, daí tu me corrija se eu estiver errado, dos deputados federais, parece que acham que a PEC vai ser... A reforma tributária vai sair em 2023 ainda. Por que essa forçação, entendeu? Por parte desse governo? Eu já participei disso algumas vezes, tá? Eu já vivi essa situação de todo mundo é otimista sempre. Tudo vai ser no primeiro semestre, vai ser... Sim. Assim, 100 dias. A gente tá chegando nos 100 dias de governo e me diz uma coisa que esse governo propôs. Não fez nada ainda. E assim, até acho melhor que não proponha nada, porque eu tenho medo do que vai vir de proposta. Eu vi hoje uma minuta, vocês devem ter visto, que tava circulando aí
pelos bastidores, de uma mudança na lei trabalhista que revogue completamente toda aquela reforma trabalhista que a gente teve no governo Temer. É isso que eles querem fazer. Então, assim, eu espero que não façam nada muito mirabolante lá. Eu acredito, sinceramente, Everton, que não vai acontecer. Eu acho que não vai acontecer. Eu acho que eles vão ficar nessa conversa da 46, vamos simplificar, vamos facilitar, e depois a gente pensa na tributária. Aí ano que vem já é ano de eleição, já tem eleição municipal, no outro ano já é pré-eleição nacional, e no outro já é eleição nacional. Aí, bom, eu não tenho o que fazer até o próximo governo entrar. O governo que faz reforma nos primeiros 100 dias. Ele pelo menos propõe nos primeiros 100 dias. Lembra da reforma da Previdência do governo Bolsonaro, no primeiro ano? Foi isso aí. Direto. Foi janeiro, fevereiro, março, o negócio estava andando, o primeiro semestre foi só isso. Dar o tom do negócio. E foi difícil, foi atabalhoado, foi complicado. Eles falam também da 46 e eu concordo com esse argumento até, porque hoje a gente não consegue fazer uma reforma tributária de dar um clique e tu troca o sistema. Não tem como, tu tem que fazer um período de transição. Eles falam em 50 anos. É mesmo? Alguns falavam em 10 anos, mas 10 anos também dizem que é muito eu ouvi 20. Existem duas transições que se discute aqui. Uma para o contribuinte, então quando vira a chave lá de passar a recolher IVA, enfim, né? E existe uma outra pauta que é a transição para os entes políticos, os entes estados, enfim, municípios e União, né? Então, porque existe uma necessidade de compensar alguns estados e alguns municípios que alguém perde nessa história de tributar origem para destino. De tributar destino, né? São Paulo. Fundamental. Eu acho fundamental. Então, alguns perdem nessa história. Então, existe um prazo maior lá de 50 anos para equalizar essa conta. E tem também a Zona Franca de Manaus, que é outra bronca, né? Que é outro pepino, né? A Constituição assegura até